Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma análise. Dessa vez a gente vai fazer uma análise de blocos, um modelamento de blocos ao acaso, só com esquema em fatorial. Bom, então a gente tem os nossos dados numa planilha eletrônica. Aqui eu estou usando o Google Plans. E a gente tem, como é um experimento em fatorial, a gente tem dois fatores, então o fator 1, o fator 2, e também como modelamento em blocos ao acaso, a gente também tem o fator de bloco. Então essa é a ordem que eu faço. Os efeitos fixos a princípio, depois o efeito aleatório, e aqui os y's 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são as características que a gente quer analisar desse experimento. Bom, então a princípio o que a gente faz é copiar dessa organização lá no nosso SAS. Então é só vir copiar, vir aqui no nosso SAS. Como a base do nosso banco de dados sempre tem que ter data, input e data lines. Entre esses pontos e vírgulas do data lines a gente cola o nosso banco de dados. Na mesma ordem das colunas, a gente vai copiar e vai colar aqui na frente do input. Então, o input são os nomes da nossa coluna. E na frente do data, a gente vai nomear o nosso banco de dados. No nosso caso, blocos fatorial. Beleza. Como a gente está no elemento experimental em que a gente tem efeitos fixos e aleatórios, o que a gente vai fazer é utilizar o procedimento mixes do SAS. Como muita gente não sabe como programar o Proc-Mixes, não tem muita ideia de onde tirar, o que simplesmente a gente pode fazer é vir no Google e colocar Proc-Mixed Randomize Block SAS. Então a primeira coisa logo que apareceu foi do suporte do SAS, e do suporte do SAS a gente pode vir aqui e olhar o que eles colocaram no manual deles. E dentro, provavelmente no SAS, em grande parte dos manuais dele, eles colocam já uma linha de programação usando o Proc-Mixes. Então a gente já tem aqui usando o Proc-Mix para uma análise de blocos ao acaso. Então a princípio a gente vai pegar essa programação que eles já colocam, eles já explicaram aqui no manual, eles deem uma lida, entendem um pouco mais. A gente volta lá no SAS e cola a nossa programação. Bom, o que a gente vai fazer é renomear o banco de dados com o mesmo banco de dados que a gente tem aqui. Então é fatorial. Aqui também é fatorial. No class são as classes que a gente está estudando. Então, para os nossos fatores que são feitos class, a gente vai ter F1, F2 e bloco. Beleza. Então, aqui nós temos o nosso modelo. Então, o nosso modelo vai ser o Y. Então, de 1 até 7. A princípio, a gente vai fazer do Y1, depois até o Y7. E aqui são os efeitos fixos do modelo. Então, a gente vai ter o fator 1. Colocamos a barra em pé, fator 2. Isso significa que a gente tem, na verdade, F1 mais F2 mais a interação de F1 com F2. Então, para simplificar essa programação, que a gente coloca esse F1 barra em pé F2. E no random, como no random a gente tem o nosso efeito aleatório, blocos sendo aleatório, no nosso caso a gente tem a nomenclatura block. Mais uma vez, não esquecendo que o espaçamento, essa tabulação entre uma linha, uma célula e outra de uma planilha eletrônica, o SAS não identifica. Ele vai dar um erro. Então, se a gente tentar rodar para fazer a leitura desse banco de dados, ele vai avisar que no log que está um erro, ou seja, todos os números estão todos unidos. Então isso é um problema. Então o que a gente simplesmente faz é vir aqui entre um e outro, vem aqui nesse binóculos, já marcou ali o espaçamento, a gente coloca em barras de espaço. Então 1, 2, 3, 4, o número que vocês quiserem. E agora sim, ele já vai fazer a leitura do nosso banco de dados. Então, o nosso banco de dados leu perfeitamente. Só a gente checar aqui no log e ele mostrou que ele leu tudo perfeitamente. Um detalhe é que nesse banco de dados, a gente tem uma parcela que foi perdida. Então, ao invés de deixar em branco na planilha eletrônica, o que a gente faz é colocar um ponto. Então, antes de copiar, a gente coloca um ponto, que aí o SAS vai identificar que é aquele valor perdido. Então, aqui é uma parcela perdida do experimento.
Beleza, então tudo pronto, a gente já pode rodar o nosso modelo. Então aqui a gente já pode verificar o nosso modelo. Vimos direto aqui nesse type 3. Ele identificou, então o número de observações foi 30. Lida, o número de utilizados foi 30. Beleza. Então a gente vem nessa tabelinha do type 3 e observamos os p-valores. Nesse caso, nem o fator 1, nem o fator 2 e nem a interação entre os fatores foi significativa. Sendo assim, a gente conclui que para essa característica F1 não houve diferença entre os tratamentos. Bom, rodando então as nossas análises, na saída a gente vai olhar nossa tabela aqui para ver os p-valores. A gente já viu que não foi significativo, então para poder pegar igual jogar isso para a planilha, se a gente pegar apenas uma tabela nesse SAS e der Ctrl C e for na nossa planilha e der Ctrl V, ele vai dar esse errinho, vai colocar tudo na mesma linha, na mesma célula. Então outro macete que a gente tem é quando a gente vai exportar uma tabela do SAS, pega sempre a última linha da tabela anterior, um pedaço de outra tabela. Porque aí a hora que a gente der um Ctrl C e der um Ctrl V na planilha, ele vai formar a tabela toda bonitinha. Então a gente vem aqui e deleta essa anterior que a gente não vai utilizar. E aqui a gente guarda. Então para essa característica, ou seja, y1, a gente observa que não teve diferença estatística entre nenhum dos fatores. Então agora a gente vai para y2. Depois para y3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos para y2. Vem aqui no modelo, como o modelo é o mesmo, a gente troca para y2. Roda o nosso modelo. Olhamos novamente a nossa tabela. E aqui a gente pode observar que tanto o fator 1 como o fator 2, separadamente, os dois foram significativos, mas não foi significativa na interação. Então o que a gente tem que fazer para poder pegar as médias de cada um deles, também fazer um teste de média de cada um deles, é voltar no nosso código e incluir um novo comando que é o lsmins, que o SAS tem nesse procmix. Então lsmins, quais são os fatores que a gente quer? Então eu quero F1, também quero F2, quero o intervalo de confiança, então a gente coloca um CL, então Confidence Limits. A gente pode olhar aqui o que, que ele faz, ele coloca os intervalos de confiança das médias de mínimos quadrados e a comparação que a gente quer. Geralmente eu uso um teste Tukey, então a gente dá aqui Adjust e escolhe o teste Tukey. Terminar a linha com ponto e vírgula. Vamos rodar novamente nosso comando e agora nos nossos resultados a gente vai ter a tabela de mínimos quadrados e também a comparação. Então temos aqui a comparação do fator 1 contra o fator 2. Em relação ao fator 2, a gente tem o primeiro índice dele contra o segundo, o primeiro contra o terceiro, o segundo contra o terceiro. Então quando a gente vem na coluna de ADJP, ou seja, o P ajustado para o teste de Tukey, a gente observa que existe diferença para o fator 1 para o fator 2, dentro do fator 1, né, o índice 1 dele contra o índice 2 dele. No fator 2, a gente tem o índice 1 contra o índice 2. Então aqui a gente também vê sendo significativo. O 2, o 1 contra o 3 não é, e o 2 contra o 3 é significativo. Então o que a gente faz agora é marcar essas três tabelas, dá um Ctrl C, vamos lá na nossa planilha e agora incluímos para o nosso y2. Então o y2 é claro que a gente tem mais testes, porque nele a gente observou que foi significativo tanto o fator 1 como o fator 2 separados. Se tivesse o fator 1, a interação do fator 1 com o fator 2, aí sim a gente ia fazer os testes de média e as médias da interação, e não as médias dos fatores separados. Então vamos continuar nossas análises.
Após concluída toda a análise, então, a gente volta nas tabelas e aí decide se quer guardar por tabela ou por gráfico aquelas características, ou seja, aqueles y que foram significativos. Então, se a gente quiser uma tabela, pega a média de cada um deles, guarda as médias. Se quiser por gráfico, também a gente pode formar um gráfico em cada uma das planilhas. Bom, essa foi então a análise de blocos em esquema fatorial. Feito tudo no SAS versão universitária, né, que é a versão gratuita.